Oi pessoal, tudo bem? Sou o Alphalau de Reddit. Falarmos sobre o Maze 99 ou 99 Neo com o cabo novo deles da marca, que é um microfone Boom, que é muito bom e de uma excelente qualidade. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Mas eu vou me atentar aqui ao review primeiro do 99 Neo e depois eu vou mostrar para vocês como funciona o headphone junto com o cabo. Link na descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha ou comprar. Quem enviou esses produtos foi a própria Maze. Muito obrigado a Maze pela confiança. Em breve também vai ter do Alba, o nível mais baratinho deles. A apresentação do 99 Neo é a seguinte: ele vem numa apresentação muito parecida com a do Classics, que é uma versão um pouco mais cara e que vem com apenas um cabo desses, assim, porque normalmente vinha dois cabos no Classics, e aqui vem apenas um, que nesse caso é com microfone e controle de mídia, né? O controle de play pause, enfim. E você tem um cabo que é emborrachado, tem uma qualidade que é bacana, mas nada que seja impressionante. Tem uma boa construção aqui nos conectores. Eu não sou muito fã do botãozinho de play pause, porque ele, assim, é muito como diz, emborrachado, ele meio molenga assim para apertar, e às vezes não dá tanto contato assim. Felizmente ele é um fone que mantém a boa qualidade de construção do Classics. A diferença é que nas conchas você tem um material que é de plástico com um aspecto não fosco, e que, assim, não é liso na verdade, mas o arco segue de assim, uma excelente qualidade, os garfos também, e com essa parte de metal da Maze que eu gosto muito, que, assim, é uma parte assim que talvez é a parte de metal mais bem construída de algum headphone que eu já avaliei, porque sinceramente é muito bonito e, como diria o Léo em outros reviews, tem esmero. E ele tem pads que são confortáveis, mas adianto, onde eu moro, no Ceará, dá um calor imenso e eu tô, assim, a gente tá passando por uma época de calor e eu, assim, sofri um pouco com ele. Eu, tipo assim, tava ouvindo Graduation do Kanye West com ele e eu não aguentei ficar, assim, 30 minutos com ele sem tá suando aqui nas pads. Realmente são pads que dão calor junto com o clima que tá muito quente aqui onde eu moro. Mas o fone é muito confortável, tá? Ele tem essa tira de couro que faz a sustentação, né? Ele não tem um ajuste de altura, ele tem aqui nessa tira de couro, e que é um fone que é muito confortável, e eu particularmente acho que ele não fica tão, assim, ovalado na minha cabeça, mesmo com o arco por cima. No geral, eu achei uma excelente construção, assim como no Classics, só que o Classics tem, assim, uma construção que é mais premium nas conchas. Então, vamos falar sobre o som do 99 Neo, que é o seguinte: o 99 Neo também segue a linha do Classics, só que eu quero destrinchar bem em relação ao Neo, porque que ele vale muito mais a pena do que o Classics, porque um pouco menos você gasta nele aqui, e eu acho que as conchas não vão fazer diferença, assim no ponto de vista de, tipo assim, poxa, vou gastar alguns dólares a mais por causa de uma concha de madeira, sendo que o som é basicamente a mesma tonalidade. Então é melhor, assim, 1000 vezes o Neo, sinceramente. Assim, é um fone que é muito envolvente, musical, mas em que em algumas situações, no meu caso, ele ficava quente demais em determinadas músicas, ou até mesmo ouvindo qualquer coisa, assim, sei lá, um podcast no YouTube. Basicamente o que acontece no Classics acontece no 99 Neo. Os graves, eles são muito fortes, mas eles têm um apoio em médio graves que, para mim, na minha concepção de um fone, ele não se encaixa exatamente nos fones Basshead. Por quê? Essa localização que ele tem de médio graves vai muito na parte do corpo de vozes e na temperatura do fone. Influencia muito na temperatura do fone. Eu particularmente não enxerguei distorções aqui
como eu vi no Classics, o que eu achei estranho, talvez seja por questão de unidade, não sei, mas aqui me soou um pouco mais limpo, sem assim apresentar problemas assim de distorção. O que acontece? Com essa quantidade de médio graves que é bem elevada, você tem uma sensação, que eu vou até tentar editar aqui na voz para vocês sentirem, uma sensação de que as vozes ficam muito mais próximas, as vozes masculinas, e que deixam uma sensação de que está um pouco mais perto, sabe? Então fica uma sensação de que não é um fone, já adiantando, tecnicamente soberbo ou superlativo para a faixa de preço dele, tá? Até porque eu acho que em termos de naturalidade e equilíbrio, um K361, que é bem mais barato do que o 99 Neo, é mais correto tonalmente. Mas aqui não é para ser um fone de referência, definitivamente não é. Mas ele é muito gostoso na ocasião certa. E eu digo ocasião certa, assim, 70% do que eu ouvi, tirando música eletrônica, porque ele não empolga tanto em música eletrônica, porque os médio graves, como eu disse, eles vão muito ali na região do calor, assim, na temperatura do fone e nas vozes masculinas, que deixam uma sensação de um fone muito mais encorpado, cheio. E aí, quando chega na parte de um bumbo, ele não é tão pesado assim, ele não apresenta tanta dinâmica. Então, eu acho que, assim, quem quer um fone Basshead vai se decepcionar com o 99 Neo, porque a região aqui de médio graves, a localização dele não vai num propósito de trazer um peso, um bumbo muito pesado, porque eu digo isso porque eu já testei assim headphone da V-Moda, que aí sim é Basshead, aí é pancada, é um subwoofer na orelha, é assim um paredãozão dentro do seu ouvido, e aqui não é. Então você já tem ali na parte da região média que é suave, é delicada, e você tem os agudos que são bem trabalhados. Eu não diria que é o melhor em articulação dessa faixa de preço, longe disso, mas tem boa definição, tem assim uma sensação de calma muito grande, sabe? É um fone muito tranquilo de se ouvir, e eu entendo que algumas pessoas podem achar esse fone até escuro, porque ele não estende tanto nos agudos mais altos. Só que eu não acho esse fone enclausurado, gente, eu não acho. Em muitas situações eu vi o 99 Neo como um fone, além de ser musical, um fone aconchegante e que muitas vezes me trouxe a sensação de que, poxa, eu achei que ele seria muito mais exagerado nos graves do que eu pensei. É como se eu estivesse revisitando o 99 Classics, mas tendo uma boa surpresa, porque na época eu fiquei um pouco assim, tipo, poxa, eu achei que ia ser um Basshead. E aqui, depois de entender a proposta do Classics, aí eu peguei um pouco mais de costume e eu achei um fone muito gostoso e agradável. Já dizendo, eu acho que é um fone que só vale a pena se você procura esse tipo de proposta, ou se você procura algo diferente de um HD 560S, ou de um HD assim, ou de um Sundara da vida, ou de um Edition XS, e busca um fone que é calmo, bem aquecido, e que eu particularmente não acho ele um fone escurão, até porque em termos de tecnicalidades ele não surpreende, a separação de instrumentos é ok, e algumas vezes tem uma sensação um pouquinho oca, porque no palco sonoro ele não é muito espacial, mas ao mesmo tempo você fica com aquela sensação de que ali nos médio graves fica com aquela sensação meio oca, porque ele não tem um grave muito pesado ali na parte do bumbo, mas ele tem aquele preenchimento muito cheio ali nas vozes, e que em algumas situações, até mesmo em podcast, você pode ter uma sensação de que tá muito pesado assim a voz em gravações de broadcast, enfim. Então pode ter uma sensação de que levanta até mesmo sujeira de gravação. Mas ele é um fone que perdoa, tá? Não é um fone que assim arregaça com o seu ouvido em agudos, como por exemplo num NF Audio, NM20, que ainda vai ter avaliação. Mas no geral, gente, é um fone que me agradou, assim como no Classics, mas eu tive uma sensação um pouco melhor no 99 Neo por conta do preço e também por conta dele, assim, de eu já ter entendido a proposta do Classics e eu ter já terminado de me acostumar ouvindo o 99 Neo. Então, pessoal, essa é a captação do cabo com microfone, só que é o que vem em estoque no 99 Neo, e como vocês podem ver,
ele tem uma captação que é ok para fazer chamadas, vozes, enfim. E é isso que eu tenho a dizer. Agora vamos falar sobre o microfone Boom da Meize. Agora vamos falar sobre o cabo com microfone Boom da Meize, esse que foi lançado. Ixi, até encostei aqui. Enfim, ele vem numa apresentação que é boa, porque ele vem numa casezinha de couro, uma bagzinha de couro, e tem também um splitter e, enfim, um velcrozinho para guardar ele. Eu gostei bastante porque vem numa apresentação que é bacana, porém o preço não é muito acessível aí para nós do Brasil, porque além do frete você tem que pagar, né, de uns $25 aí, você tem que pagar 79 por esse cabo separado. Portanto, eu acho que é mais interessante realmente trazer um headphone da Meize junto com esse cabo no kit. Como vocês podem ver, tem uma qualidade absurda, para mim a melhor dos cabos aí com microfone que eu já testei aqui no canal. Teve da Pichal, teve da Kinera, que foi o Grammar, mas e teve do Wyvern também, mas esse para mim é campeão. Agora, ele vem também com um controle de volume aqui, ó, que é feito em níveis aqui, não, como vocês podem ver, abaixo diminui, e aqui tem para mutar e para ativar. Aqui já está ativado. Ativou novamente. Então é isso que eu tinha para falar sobre esse cabo. Realmente ele tem uma ótima qualidade. O cabo também ele é um pouquinho mais grosseiro do que os outros cabos da Meize e é um cabo bem longo, tá? Ele tem, eu acho que mais de 2 metros, porque sobrou um pouco aqui para mim. Ele não tem 3 metros como outros cabos assim, tipo aqueles bobinados que vem headphones para produção, mas ele assim realmente é bem longo. Agora, assim, eu não recomendaria um combo desse para jogar, por exemplo. Talvez, se você tiver interesse em jogar com um 105AE e bota no combo esse cabo, aí pode funcionar. Mas eu acho que o Meize 99 Neo, que eu estou testando com ele, que inclusive esse cabo funciona para Hi-Fi Man, para fio, para fone da Cuba também. Eu realmente acho que o 99 Neo não é para jogatina. Eu acho que outros headphones com um pouco mais de acentuação ali na parte de médio agudos e agudos podem servir bem mais na parte de passos, enfim, detalhamento, espacialidade para jogos, enfim. Mas eu particularmente eu fiquei encantado com esse microfone. Eu fiquei muito ansioso em testar ele. Eu fiquei bem satisfeito e já adiantando, tá? Eu não vendo isso aqui nem a pau, assim como a bag da DJ Hi-Fi. Isso aqui não sai de jeito nenhum e vai ser bem útil para mim nas transmissões a partir de agora. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu termino esse vídeo usando mesmo o microfone do cabo da Meize. Então, se inscreva no canal, comente, compartilhe se vocês têm mais dúvidas em relação ao 99 Neo ou a este cabo da Meize com microfone. Comente aqui embaixo que eu respondo todos vocês. Colabore com o canal assim que possível, lembrando que tem clubes de membros para você assinar e ter reviews antecipados. Um forte abraço, gente, e cuidem-se.